Bom dia! Estou aqui para falar com vocês de um assunto abordado nos módulos 15 e 16, que vai falar sobre a segunda fase do modernismo. E aí, pessoal, eu vou falar sobre Carlos Drummond de Andrade, um poeta magnífico, um dos maiores poetas do Brasil. Um poeta que se preocupava muito com as questões sociais e se sentia um pouquinho desconcertado, meio fora da casinha. Mas eu vou falar com vocês sobre isso daqui a pouco. Vou retomar a primeira fase. Para a gente falar sobre a segunda fase, eu tenho que voltar, na primeira fase, falando que a primeira fase foi a fase da destruição, a fase do radicalismo, a fase do experimentalismo. Os poetas queriam inovar a arte. Então eles buscavam uma literatura que realmente fosse brasileira. Eles queriam liberdade de criação, eles queriam impactar a sociedade. Eles queriam mostrar o porquê da existência deles. E aí partiu, a segunda fase do modernismo. A gente vai encontrar, logicamente, influência de todos os movimentos anteriores. Para entender um pouquinho dessa fase, entender os textos, poemas escritos pelos poetas dessa época, dessa fase, vocês precisam saber um pouquinho, sobre o contexto histórico, o que estava acontecendo ali naquele momento, na sociedade, naquela época. Lógico, eu não vou ficar dando aula de história não, mas eu vou comentar algumas coisas que podem, ajudá-los. Vivia-se naquela época muitas crises, inclusive, 1930 a 1945 é uma fase que vai lembrar o quê? A Segunda Guerra Mundial. Estavam vivendo também esse período. Uma outra coisa, crise da Bolsa de Nova York. Mas o que vai acontecer? Mas isso aí não vai interferir em nada aqui no Brasil? Vocês sabem muito bem que tudo interfere. Querendo ou não, sobra e vem para cá. E também aqui no Brasil vivia a Era Vargas. Então tudo isso aí vai voltar e vamos pensar em questões sociais, gente. O poeta, ele está ligadão nessa parte. Bem, vou falar as características. Bom, temos as características que diante de tudo isso surge. Preocupação social, que é a poesia social, onde havia a preocupação em entender e interpretar o que estava acontecendo, as transformações na sociedade devido às crises que constantemente aconteciam, crises econômicas que incidiam sobre a questão social, e também estudar e entender a relação homem e universo. Então isso era de extrema importância e uma abordagem muito ampla na literatura dessa fase. Também vou ter a poesia intimista, que retrata a questão mais filosófica, fala de reflexões, a parte mais introspectiva, fala do amor, o amor que não é algo assim idealizado como no romantismo. E também vamos ter a presença dos versos livres, brancos, que eles vão pegar carona com a primeira fase do modernismo. Logicamente, sempre vai ter alguma coisa relacionada aos movimentos anteriores, conforme eu já falei para vocês. Bem, vamos lá. Carlos Drummond de Andrade, aquele encanto de poeta, que muita coisa sabia, que fazia com amor, que era realmente aquilo que ele queria,
sabia, tanto é que ele tentou fazer farmácia e não virou nada. O negócio dele era escrever, embora algumas coisas, né, na sala de aula, ele de vez em quando ele tinha umas briguinhas aí com a professora de português, mas ele gostava de escrever, como isso acontece com muitas pessoas, né? Bem, Carlos Drummond de Andrade, ele nasceu em Itabira. Então, eis um motivo, eis um tema abordado por ele. Ele gostava muito de escrever sobre a sua terra natal, sobre a parte cultural, sobre a questão da mineração, que na época acontecia a exploração ali. Bem, também gostava de escrever, de homenagear seus amigos, tais como Mário de Andrade, Mário Quintana. Ele procurou também escrever, fazer reflexões sobre o amor, colocando o amor como algo não muito feliz, né? Que o amor ele não é idealizado, ele se torna muitas vezes cruel, né? Basta vocês se lembrarem da Quadrilha, poema chamado Quadrilha, que não é a quadrilha da festa junina. Tinha assim, João amava Teresa, que amava. Então ele forma, vou ficar falando o poema inteiro, porque eu vou tomar muito tempo. Mas nesse poema ele vai falando que um amava o outro amava o outro, amava o outro. No final, um vai para o convento, o outro morre, o outro viaja para os Estados Unidos e aparece o J. Pinto, que se casa com Lili, que não estava nem na história. Então, as decepções amorosas, né? Um outro poema bastante interessante que faz uma reflexão social No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Com este poema, não vou ler tudo, não vou falar tudo também, mas nesse poema ele vai retratar os problemas que existem, que são resolvidos. Entretanto, outros problemas aparecerão, e assim é a vida. Devemos enfrentar os obstáculos, devemos criar oportunidades para que os desafios sejam vencidos. Era mais uma defesa, uma ideia, uma forma dele agir diante da sociedade. Por quê? Porque ele buscava refletir a ideia de que o poeta não é um mero escritor, ele tem que estar inserido no contexto, nos problemas da sociedade. Uma outra coisa que eu tenho que abordar com vocês é sobre as fases. Ele tem um poeta que chama Sete Faces. Esse poema, ele vai retratar a infância, a adolescência, a fase adulta, a fase de reflexão, onde ele se questiona, pergunta para Deus, começa a parte realmente filosófica, né? Bom, a primeira fase é a boucher, que vem do termo francês, que quer dizer torto, lado esquerdo, quer dizer a pessoa que não está muito dentro das convenções. Então ele tem influência do gauchismo, né? Que é uma fase que ele é voltado a tema, ele usa muito da ironia, do humor, ele busca fazer um poema bastante ligado à questão, como se ele estivesse contrariando as convenções. E muitas vezes ele se sentia um poeta desconcertado, né, fora da casinha, em função disso, porque às vezes ele não se encontrava, ele achava que ele não estava muito de acordo com aquilo que se pedia, né? Mas nunca deixou de ser crítico, irônico, satírico, enfim, um belo escritor. Fase social, que já falei que ele resolvia realmente, ele queria trabalhar a questão social, a importância do poeta dentro da sociedade, a função dele, qual era o papel dele. O papel dele era transformar a sociedade por meio das palavras.
Fase do não, 1950 a 60, essa fase do não é a fase em que ele buscava muita reflexão filosófica, metafísica, era o existencialismo, eram as dúvidas que ele tinha na sua cabeça, então era pautado em cima disso, crises de existencialismo, né? É a fase da aceitação, que é a fase da maturidade, né? Que ele já aceita a morte, ele aceita a velhice, ele começa a aceitar as coisas de uma forma mais saudável, menos preocupação, né? A fase da memória, que é lógico que vai resgatar todo o passado dele. E assim, Carlos Drummond faz-se uma figura extremamente importante para a segunda geração. Não poderia de falar sobre um poema que eu gosto, Mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima e não uma solução. Fica aí, gente, Carlos Drummond de Andrade com vocês. Até a próxima aula. Beijo no coração.